Olá, eu me chamo Gisele Winter e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre como finalizar a história com gostinho de quero mais. Bom, é uma pergunta muito frequente também, é um questionamento muito grande entre os professores, educadores, contadores de história. Como fazer o meu público querer mais histórias? Como finalizar as minhas histórias deixando o meu público cativado? Como finalizar as histórias fazendo realmente o meu público compreender aquela história? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E o primeiro ponto que eu tenho para falar com vocês sobre isso é que depois que a gente finaliza a história, a gente precisa fixar essa história. E aí, quando eu falo em fixar a história, não é fixar os acontecimentos da história, a linha cronológica da história, não. É fixar a história no sentido de fixar o que aquela história trouxe. Qual foi a moral, qual foi o ensinamento daquela história? Fazer com que o meu público realmente compreenda o que aquela história quis dizer, o que aquela história quis ensinar. E para isso acontecer, em primeiro lugar, eu, enquanto contador de história, tenho que ter claro esse objetivo em mente. Eu tenho que ter claro o que eu quero passar com aquela história que eu estou contando. Qual que é a compreensão que eu quero que o meu público tenha daquela história? Eu preciso primeiro compreender a história, entender o que eu quero passar com ela, para aí eu conseguir sim fazer com que o meu público também compreenda. Sempre lembrando, gente, de acordo com as vivências de cada um, as pessoas vão ter compreensões distintas e não existe certo ou errado, existem compreensões diversas de acordo com as vivências de cada um. Então você, enquanto contador de história, vai ter uma compreensão de acordo com as suas vivências e você vai ter um ensinamento onde você quer passar com aquela história, principalmente educadores. Vocês vão contar aquela história com um objetivo definido, tudo bem. Então, trabalhar esse objetivo, esmiuçar esse objetivo com o seu público após finalizar a história é muito importante, é muito relevante. E aí uma coisa bem legal para se fazer para que isso aconteça são as rodas de conversa, são as conversas guiadas, as perguntas orientadas, né? E aí sempre interessante fazer isso em roda, tá, gente? Por que em roda? Porque em roda todo mundo é igual, ninguém está à frente de ninguém, ninguém está atrás de ninguém. Todos ali na roda estão no mesmo nível, todos estão iguais, todos estão conseguindo se ouvir e se enxergar. Isso é muito importante para que todos se sintam à vontade para falar. E aí todo mundo ali se sente no pé de igualdade e acaba se sentindo um pouco mais à vontade para participar dessa roda. Sempre lembrando que essa roda de conversa ela funciona um pouco melhor com um público maior, com crianças um pouco maiores, 9, 10, 11 anos para cima, 8, 9 anos para cima já funciona muito bem. O que vai variar é o tempo que você vai manter essa roda de conversa, né? Então é muito legal. E aí sempre lembrar também, tá, gente? Assim como na semana passada eu falei no outro vídeo sobre a interação e a interrupção, vou reforçar aqui. Respeite o seu público. As pessoas, elas são diferentes, as crianças são diferentes, cada um tem as suas personalidades e as suas vivências, e respeitar isso é de extrema importância. Então ali na hora da roda de conversa, na hora das perguntas orientadas, respeite também o seu público. Respeite aquela pessoa que gosta mais de participar, né? E oriente ali, guie essa interação com ela, né? Deixa ela participar, ouça o que ela tem a dizer. E aquela pessoa, aquele público que é um pouquinho mais introspectivo, você também convida a participar, você chama a participar, mas você não força a barra nunca, tá? Você tenta sempre deixar aquela pessoa à vontade para participar, com que ela queira participar, convidando ela e tudo, mas sem forçar a barra, tá? Tem gente que mesmo você convidando tal, não vai querer participar e vai estar super feliz em ouvir ali o que as pessoas têm a dizer. Ela só não gosta de participar ali interagindo e tá tudo bem, tá? Não tem nada de errado, gente.
cada um tem sua personalidade e respeitar isso é muito bacana, principalmente nesse momento da roda, tá? E aí, que perguntas que você pode fazer nessa roda? Você pode perguntar o que eles mais gostaram da história, qual a parte mais interessante, qual a parte que eles não gostaram tanto, e sempre questionar o porquê. Ah, a gente gostou mais da parte X. Por que você gostou mais da parte X? Ah, eu gostei mais da Y, eu não gostei da parte que a bruxa cai no poço. Por que você não gostou? Que sentimento que te trouxe? O que você pensou que poderia acontecer ali? O que vocês acham que poderia acontecer de diferente nessa história? Né? Vamos pensar num final diferente para essa história? Como que vocês acham que poderia ser o final dessa história se não fosse o final que eu contei para vocês? Então, orientar, guiar essas perguntas, quais o personagem que eles mais gostaram, por que eles gostaram mais desse personagem, ou qual eles menos gostaram, por que eles menos gostaram. É muito importante prestar atenção nessa resposta e sempre questionar o porquê, tá? Assim você vai conhecer o seu público cada vez mais. Você vai entender a particularidade de cada um. Sempre lembrando que cada pessoa vai entender a história de acordo com as suas vivências pessoais, tá? Então, respeitar isso é muito importante, tá bom? E aí, outra coisa bem legal para finalizar também a história é com uma atividade lúdica, tá, gente? E aí, atividade lúdica existem várias. E aí você vai procurar atividade que se adeque melhor para a idade do seu público, né? Então essas atividades lúdicas podem ser desde, fazer um desenho sobre a história, brincar com uma massinha de modelar e aí trazer as ideias da história ali para eles colocarem em prática na hora de fazer a massinha de modelar, trazer as ideias que foram trabalhadas na história para eles trabalharem com a massinha de modelar, com o desenho, ou de repente convidar eles para fazerem um teatrinho da história, da maneira deles, tá, gente? Você vai conduzir ali esse teatrinho, mas você não vai forçar eles a irem para o caminho que você quer. Você vai deixar a criatividade e a imaginação deles fluírem, e aí é muito legal quando você consegue fazer isso, porque você consegue ter uma real percepção do entendimento deles sobre a história. Qual foi os pontos principais que eles mais focaram, quais os pontos que eles prestaram mais atenção. É muito legal fazer esse teatrinho com eles. E aí, por exemplo, os desenhos, se eles fizerem desenhos sobre a história ou usarem a massinha de modelar sobre a história, você pode colocar esses desenhos, por exemplo, no mural na sala de aula. Você pode pendurar eles na sala ou em algum ambiente onde eles vão sempre estar ali presentes, passando, e deixar ali aqueles desenhos durante uma semana ou 2, 3 dias, para sempre que eles passarem por ali, eles olharem aqueles desenhos e eles lembrarem daquela vivência que eles tiveram, eles vão relembrar daquela história. Isso vai ajudar muito eles a fixarem ali o que eles viveram com aquela história, porque eles vão estar o tempo todo revivendo aquela história. Outra coisa também legal é você propor alguma brincadeira, algum jogo, alguma coisa que tenha relação com a história. Então, de repente, se é uma história que você quer esmiuçar, que você quer trabalhar bem, se são menorzinhos, né? De repente você criar um quebra-cabeça com alguma imagem que remeta à história, onde eles vão montar esse quebra-cabeça. Não sei, vou dar um exemplo que me veio agora, assim. A história do macaco Simão se passa tem uma floresta. Então, de repente, você cria um quebra-cabeça de floresta, se forem menorzinhos. E aí você dá esse quebra-cabeça e eles têm que montar esse quebra-cabeça de floresta. E aí, conforme eles vão montando esse quebra-cabeça simples, eles vão conversando sobre a história. Você vai trazendo, vai perguntando: vocês lembram o que aconteceu lá na floresta com o macaco Simão? Vocês lembram lá onde o macaco Simão morava? O que tinha lá? Você vai trazendo esses questionamentos enquanto você vai fazendo essa atividade lúdica com eles. Isso é muito, muito bacana. E aí também uma outra coisa que a gente não pode nunca esquecer de fazer, gente. Terminou a história, nome do autor e nome do livro.
sempre, mesmo que você não esteja com o livro na mão, é muito importante você falar o nome do autor e você falar o nome da história, tá? Porque as crianças elas têm que saber que aquela história veio de um livro. Se você vai contar a história com o livro na mão, ótimo! Terminou a história, mostra o livro. Olha, esse livro é tal, do autor tal, do ilustrador tal. Mostra para ele as imagens do livro. Deixa eles terem contato com esse livro. Muitos têm medo de deixar o público ter contato com o livro porque vai estragar, porque vai rasgar. Não vai. Se você conduzir essa interação, você não vai largar o livro na mão deles e virar as costas. Se você guiar essa interação, deixar eles cada um pouquinho, né, ou juntos ali, mas conduzindo essa interação para eles terem contato com esse livro, porque as ilustrações elas estão ali para ajudar a compreensão do livro também. E eles terem contato com esse livro vai fazer com que eles saibam que essa história veio de um livro. Isso lá na frente vai incentivar eles a leitura. Então é sempre importante estar com o livro sempre em mãos. Mesmo que você não use o livro para contar a história, você decorou a história e você não vai usar o livro. Tem o livro? Depois que terminou a história, mostra o livro para eles, deixa eles interagirem com esse livro, tá? Então acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Lembra sempre, gente, de terminar a história trazendo, sabe, o que aquela história quis, o que você quis passar com aquela história, qual que é a compreensão que você quis trazer daquela história para o seu público e trabalhar em cima disso. Isso é muito importante. Se você gostou dessa dica, curte, comenta aqui embaixo se você tem outras dicas de como finalizar as histórias. Comenta aqui também se você tiver alguma dúvida, a gente vai estar respondendo. Compartilha essas dicas com seus colegas, com seus amigos. Salva o videozinho aqui para quando você tiver alguma dúvida você poder assistir novamente e tirar as suas dúvidas, tá bom? Então por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Um beijo e até a próxima!